Os agentes externos ou exógenos são aqueles que se originam na própria superfície da Terra. São aqueles que atuam em conjunto modificando aquele relevo que já existe. Então nós temos aí a modificação por meio da variação da temperatura, chuva, ventos, os rios, oceanos e geleiras, micro-organismos, e também nós não podemos esquecer a própria ação humana. O desgaste da superfície terrestre ocorre por meio da erosão. E nós podemos dividir a erosão em três etapas. A primeira, intemperismo, a segunda, o transporte e a terceira, sedimentação. Então, a erosão, ela retira os sedimentos, transporta os sedimentos e deposita os sedimentos. E a primeira fase, intemperismo, ela pode ser físico, químico ou biológico. O intemperismo físico ocorre quando a rocha ela é fragmentada por processos externos, mas que não ocorre uma mudança na composição química da rocha. Então, pode ser por meio da termoclastia ou crioclastia, mais dois nomes esquisitos para vocês. É mesmo? Vamos ver as diferenças. A termoclastia é a quebra por meio da variação da temperatura. O que isso quer dizer? Imagina uma rocha no ambiente de deserto, em que durante o dia a temperatura ela aumenta muito. Então você tem a dilatação. E durante a noite a temperatura cai e você tem a contração. Imagine isso acontecendo durante centenas de anos. Chega uma rocha que a estrutura física da rocha ela não consegue. Ela não resiste, então ela vai quebrar. Então olha isso aqui, ó. Imagine essa situação. Olha aqui, ó, a rocha e ao longo dos anos ela sofreu dilatação e contração. Então, esses fragmentos que vocês estão observando aqui, ó, veio de uma rocha maior. Olha ela aqui, ó, toda rachada. Isso ocorre por quê? Ocorre por causa da dilatação e da contração. Então, ocorreu intemperismo físico. Olha aqui, ó. Olha que interessante essa parte aqui, ó. Isso aqui, ó, é como se fosse uma casca, ó. Veio da onde? Veio exatamente do intemperismo físico termoclastia. A dilatação e a contração, dilatação e contração. Chega uma hora que a rocha, fisicamente, ela não consegue, ela não resiste, então ela quebra. O outro intemperismo físico que nós temos é a crioclastia. É a quebra por meio do gelo e degelo. Gelo e degelo. Olha aqui a situação. Imagina uma rocha e essa rocha ela tem fissuras. Entra água nessas fissuras, durante a noite, essa água no ambiente mais frio congela, congelando, você tem a expansão. Isso aqui, gente, é como se fosse a latinha de refrigerante que você esqueceu no refrigerador. Você chega no outro dia de manhã, a latinha o quê? Está estufada. É a mesma situação. A água entra, ela congela, expande. Então o buraco ele fica o quê? Um pouco maior. Ao longo dos anos, isso não vai conseguir resistir e o que vai acontecer? Vai quebrar. O intemperismo físico. Olha aqui que interessante, ó. Essa rocha, ela está toda trincada por causa do intemperismo físico que ocorreu pela crioclastia. Olha aqui, ó. Essa rachadura aqui, ó, ocorreu a crioclastia por causa do gelo e degelo, gelo e degelo. Então você tem o intemperismo físico. O próximo, o intemperismo químico. O intemperismo químico ocorre quando os minerais de uma rocha são quimicamente alterados ou dissolvidos, principalmente pela ação da água. E isso lá em química chamamos de hidrólise, alteração mineral através da interação entre o mineral e a água. Então a água dissolve os elementos das rochas, gerando a quebra. Então ocorreu o intemperismo químico, muito comum aonde? Nas grutas. As grutas elas se formam por causa do intemperismo químico. Olha que interessante, uma outra ação do intemperismo químico. Como vocês podem observar aqui, ó, essas ranhuras que existem nessas rochas, elas aconteceram por causa do intemperismo químico. A chuva que vai escorrendo, vai dissolvendo, gerando exatamente essas ranhuras, que seria o intemperismo químico. E por último, o intemperismo biológico.
O intemperismo biológico é a decomposição, é a quebra das rochas por meio dos seres vivos, bactérias, fungos, plantas e animais. Como é que isso funciona? Olha aqui, ó, isso provavelmente deve ter acontecido com você perto da sua casa e no seu passeio. É que tem hora que dá um câmbio aqui. E as árvores somos nós. Ela vai crescendo, as suas raízes quebram as rochas. Então, aqui nós temos dois exemplos de intemperismo biológico. Então, para nós finalizarmos essa parte, intemperismo físico, químico e biológico. A erosão ela pode ocorrer por meio da ação da água, chuva, erosão pluvial, rios, erosão fluvial e pelo mar, erosão marinha. Pode ocorrer também pela erosão glacial, as geleiras, e pelo vento, erosão eólica. E nós não podemos esquecer a ação humana, antrópica. A ação humana é um dos fatores externos que mais modificam hoje a superfície terrestre, as paisagens. A sua ação pode intensificar os agentes erosivos. Então, pela ação humana, escavação, por exemplo, para a construção de vias, aplanamento das encostas, a mineração, a construção de aterros, o desmatamento, favorece a transformação da superfície terrestre. E o desmatamento ele vai acelerar um processo que é a erosão pluvial, por exemplo. Então, nós não podemos deixar de falar de um agente externo que seria a ação antrópica. É isso aí, galera. Muito obrigado e que a força esteja com você. Valeu, galera. Não sei fazer isso. Sobe a letra, vai. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you